Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, sempre é uma grande honra e um grande privilégio poder estar aqui diariamente para comentar alguns parágrafos da Palavra de Deus. Nós estamos num tempo tão glorioso para a verdadeira igreja, onde ela tem sido restaurada à condição original, de acordo com Joel capítulo 2, a árvore noiva. Veja, Deus colocou essa parábola lá no livro de Joel, uma árvore, veja, frutífera, cheia de folhas, viçosa, sadia, a seiva irrigando as folhas, produzindo frutos maravilhosos. Mas o inimigo veio e atacou essa árvore. A primeira coisa que ele fez, ele tirou o fruto da árvore. Logo em seguida, ele tirou as folhas da árvore. Logo em seguida, ele atacou o tronco, danificou a casca da árvore. E logo em seguida, ele atacou a seiva da árvore. Mas quis Deus, por sua presciência, por sua inteligência, por sua sabedoria, recolher a seiva lá na raiz. A raiz é Cristo. Não é o tronco que sustenta a árvore, é a raiz que sustenta a árvore. Não é as varas que produzem o fruto, veja, é a seiva da árvore que é levada lá para cima. Veja, o fruto representa Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo. O diabo vem e ataca a igreja, jogando um irmão contra o outro, para trazer contendas, divisões, ataques, ódio e assim por diante. Uma vez que ele joga um irmão contra o outro, logo então acabou-se o companheirismo, não há mais relacionamento, não há mais comunhão, não há mais paz, não há mais harmonia, não há mais unidade. Logo, se há um irmão contra o outro, não se perdoam, não se conversam, brota a raiz de amargura, sai a proteção, o sangue, veja, deixa de ser aplicado, e uma vez que o sangue não está aplicado, a vida sai. Mas ele prometeu que ele restauraria tudo isso aqui no tempo do fim, no tempo da manifestação dos filhos de Deus, aonde todo pecado seria anulado e Deus estabeleceria o seu reino em nosso coração, de acordo com a profecia. Por isso chegou o tempo da redenção. Veja, um ano de jubileu, onde nosso parente redentor, veja em Apocalipse 10, desce do céu, veja, com um livro ensanguentado em sua mão, para agora anular os efeitos do pecado nas nossas vidas e trazer o novo Efésios, uma igreja santificada, irrepreensível, em amor. E o que ele busca? Ele buscava verdadeiros adoradores. Veja, nesse mundo de incredulidade do nosso tempo, um Éden científico, um Éden onde Satanás tem exaltado a ciência, num tempo de apostasia, num tempo em que a igreja de Laodiceia está morta, cega, miserável, pobre, nua, e não sabe aonde ele encontrará adoradores. É aí que entra o plano predestinado de Deus para a igreja do tempo do fim, a verdadeira igreja efesiana, uma igreja restaurada, que é colocada em sua posição para cumprir o propósito para o qual ela foi predestinada. É maravilhoso. Nós cumprimos esse grande propósito quando o pecado está anulado em nossa vida. Veja, e Deus então aplica o tremendo batismo com o Espírito Santo, e Ele nos faz reis e sacerdotes, reis para governar, para dominar o poder das trevas, sacerdotes para adorar, para interceder, para orar, sacerdócio para prestar culto, para prestar louvores. Sacerdotes cuidam do templo, sacerdotes adoram, sacerdotes cuidam dos candeeiros, da mesa da proposição, do altar do incenso. Sacerdotes estão entrando além do véu para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Essa é a igreja do tempo do fim, essa é a verdadeira igreja efesiana. Veja, agora, João 4, versículo 23, quando Jesus se manifestou em sua primeira vinda, como o Filho do Homem, ali estava a mulher samaritana, um tipo perfeito da igreja do tempo do fim, que teve os seus pecados anulados, e ela reconheceu a Deus na terceira fase,
reconheceu Jesus, o Messias em carne humana. Ela teve o segredo revelado de que ele não era apenas um homem nascido de uma via carnal. Ali estava o grande Emanuel, Deus conosco, a palavra manifestada, a palavra feita carne. Veja, e quando ela o reconheceu na terceira fase, quando ela conheceu a Deus, o pecado foi anulado na sua vida. E ela pôde agora cumprir o propósito para o qual ela nasceu. Ela era uma predestinada, uma verdadeira eleita. Então Jesus disse para ela, São João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, veja, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, veja, ele procura, Deus está procurando, Deus está atrás dessa gente, procura a tais que assim o adorem. Como Deus, ele quer que os seus adoradores se juntem ao redor dele para adorá-lo. Veja, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, eu quero repetir o parágrafo 132 da mensagem, a manifestação dos filhos de Deus. Veja, a terra estava aguardando esses filhos, que seriam manifestados no tempo do fim. O que fariam esses filhos? Para o que seriam colocados aqui, no Éden de Satanás? Para serem provados, para serem tentados no tempo do fim, num tempo de apostasia, num tempo de um Éden satânico, um Éden científico, de religião científica. O que faria essa gente? O que fariam esses filhos? Para que foram colocados aqui? Então, Efésios capítulo 1, veja, uma igreja efesiana, uma igreja restaurada, que já recebeu a luz da palavra, capítulo 1, veja, verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção, colocados em ordem, tirado nossa amnésia, tirado todos os credos e tonterias e nos colocado corretamente em posição para o propósito, em serviço para o Rei. Veja, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. O que deve estar fazendo sua igreja hoje? Dando-lhe glória, louvando a Ele, por seu plano predestinado, por aquilo que Ele significa, por aquilo que Ele é. Veja, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Fez um povo com um coração capaz de ser humilde, um coração de servo, alguém que ama de fato a Deus, que ama seu irmão, que ama congregar, que ama adorar, que ama louvar, que ama engrandecer a Deus, num tempo em que não se encontra pessoas que o adorem, não se encontra pessoas que podem ficar na igreja adorando-o em liberdade, sem pressa de ir embora, que tem prazer em congregar, que tem prazer em adorar, que tem prazer em louvar, porque foram criados para isso, predestinados para isso. Veja, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Agora, veja o verso 12, como fim, veja, o fim, o objetivo, a meta principal, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Quando nós podemos entender isso, aí nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Fluirão do nosso coração rios de água viva, fluirão da nossa alma poderes sobrenaturais, o grande amor de Deus em nossa alma, amor por sua palavra, amor por Deus, amor por seu povo, amor por sua obra. Como disse Jesus, eu me santifico a mim mesmo por amor a eles. Seguindo então, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Para que foi levantado o crente aqui no tempo do fim? Para louvor, para glória, para exaltação, para culto, para adoração. Em um tempo como esse, com tanta incredulidade, Laodiceia cega, miserável, pobre, nua, colocou Jesus para fora. Onde ele vai encontrar um lugar para ser adorado, se não na verdadeira igreja? Parágrafo 121. Aí está você, esperando nessa terra, ou melhor, entrando nessa terra prometida,
Como entramos nela? Nós somos predestinados a ela. A igreja, através da presciência de Deus, tem sido predestinado a quê? Para o que nós somos predestinados? Quando nós encontramos isso, encontramos o propósito. Veja, a sua honra. Nós somos levantados para honrá-lo. Foi a graça que nos levantou. Veja, a sua honra, por sua graça, para a glória e adoração e glória de Deus. Estamos aqui para exaltá-lo, para glorificá-lo, para adorá-lo. Quando você cumpre esse propósito, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, Deus assentado lá atrás no princípio existente de si mesmo, nada ao seu redor. Pense um pouquinho. A palavra Deus, objeto de adoração, lá atrás na eternidade, nada que o adorasse, nada que o reconhecesse, nada que o amasse, nada que o louvasse. Pode imaginar que nesse tempo, nos nossos dias de culto, meu Deus, ajuda-nos. Ele queria algo que adorasse. Deus queria algo que o adorasse. Então ele preordenou. Oh, que glória, que coisa gloriosa. Preordenou e predestinou uma igreja. E antes da fundação do mundo, e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Quando eles mataram antes da fundação do mundo, para que eles pudessem aparecer para a sua glória, para os seus louvores, no fim do tempo, quando eles reuniram todas as coisas naquele único homem, Jesus Cristo. Que privilégio, que hora bendita, oh glória! Isso, veja, isso está bem aí, meu irmão e minha irmã, não se mova você nunca disso, nunca se mova de cultuar, de congregar, de louvar, de adorar. Deus, através da eleição de sua graça, te chamou. Deus, através da eleição de sua graça, te santificou. Predestinados e santificados, Deus, através da eleição de sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nessa terra de descanso. Aqueles que têm entrado nesse descanso não se têm desviado. Eles cessaram suas obras, como Deus fez com as suas. Eles têm alegria indescritível e cheios de glória. A árvore da vida está florescendo neles. Eles têm longanimidade, amabilidade, bondade, fé produzida por paciência. Fé, mansidão, benignidade e tudo mais. A árvore da vida está florescendo neles porque sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. A testemunha do Espírito Santo, testificando com sinais e maravilhas, seguindo os crentes. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Enquanto eles vão, eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam línguas, eles têm visões, eles andam com Deus e falam com Deus. Nenhum demônio pode movê-los. Eles estão firmes, olhando para a vida eterna, esquecendo aquelas coisas do passado. Eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você, aí está. Essa é a igreja. Que Deus te abençoe, medite nisso, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.